onde se escondeu. Sim, eu sei, é difícil esquecer o que aconteceu, mas também sei que a vida nada traz sem razão. Um instante de dor numa vida de muito regeneração. Traga seu melhor sorriso, faça o melhor possível, nada deveria lhe deter. Siga, essa é sua estrada, cada passo é uma jornada, saiba encontrar a sua fé, por onde andará. Madre Teresa de Calcutá nos diz que a primeira forma de caridade deveria ser o sorriso. Antes do prato de comida, um sorriso. Antes do cobertor, a roupa de frio, um sorriso. Antes de uma palavra de conforto ou do silêncio que ouve e dá atenção, o sorriso. Pois não nos cabe descontar no outro qualquer tristeza que porventura trazemos. Chico Xavier diz que nós espíritas temos todos os direitos de nos sentirmos tristes, de fecharmos a porta do nosso quarto e chorar, 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 mas depois secar as lágrimas, arregaçar as mangas e voltar para o trabalho com o nosso melhor sorriso. Onde está seu sorriso? Onde se escondeu? Sim, eu sei, é difícil esquecer o que aconteceu, mas também sei que a vida nada traz sem razão. Um instante de dor numa vida de muito, 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 muito amor, regeneração. Traga seu melhor sorriso, faça o melhor possível, nada deveria lhe deter. Siga, essa é sua estrada, cada passo é uma jornada, saiba encontrar a sua fé. Traga seu melhor sorriso, faça o melhor possível, nada é capaz de lhe deter. Boa noite a todos, que a paz de Jesus possa nos envolver, possa estar entre nós, e com essa música, né, do Alan Filho, a gente pense, né, no que a gente está escolhendo, né, nesse momento de regeneração. Então, que a gente possa realmente levar o nosso melhor sorriso, que a gente possa realmente fazer tudo que seja, né, tudo que for preciso para continuar
essa jornada de luz, né? Essa jornada que faz com que a gente canse, às vezes se desespere, mas principalmente a gente vai fazer a gente chegar a tão almejada perfeição um dia, né? Então, sejam todos muito bem-vindos. Hoje a gente já está com algumas pessoas aqui comentando, né, algumas coisas. Então, assim, o nosso estudo de hoje é esse tema aqui, ó. Dever-se-á por termo as provas do próximo? Na verdade, são 3 ou 4 perguntas que nós vamos fazer. E antes da gente começar a ler qualquer coisa, eu já gostaria de pedir a vocês que se manifestassem ali no bate-papo, que eu vou estar aqui olhando aqui de lado. E sai, filhote. Isso. O cachorro queria participar da nossa live. Eu gostaria que vocês participassem respondendo a pergunta aí, se a gente deve pôr termo, por fim, às provas do próximo. Então, quem quiser já ir comentando aí, né, no chat, pode ir comentando, que a gente vai lendo no momento certo. A gente queria dar boa noite às pessoas que já entraram, né, ao Fernando, a Ângela, a Osana, seu Luiz, Solane está por aqui também. Quem mais? Eu só consigo visualizar essas pessoas, mas tem mais pessoas assistindo, que são pessoas que comentaram, né? Então sejam todos muito bem-vindos e que nós possamos começar então o nosso estudo da noite de hoje, né? Então vamos lá. Deve alguém pôr termo, ou seja, por fim, às provas do seu próximo, quando o possa, ou deve, para respeitar os desígnios de Deus, deixar que sigam seu curso? É o que eu estava falando antes, né? Que eu queria que vocês respondessem alguma coisa aí dessa pergunta. A gente pode colocar fim à prova de alguém está passando? Por prova, a gente pode entender N situações, né? A pobreza, a doença, as dificuldades que essa pessoa possa estar passando de uma maneira geral. A gente pode colocar fim nisso? A gente pode ajudar essa pessoa a colocar um fim nessa situação? Essa é a pergunta que fica, né, que começa pra gente. O nosso tema está no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, dos itens 27 a 31. Então, a gente tem ali, eu posso colocar fim? Para a gente começar a conversar, e enquanto a gente aguarda algumas perguntas, né, algumas respostas, a gente vive num planeta de provas e expiações. Então, não há nenhuma pessoa nesse momento na Terra, né, encarnado, que esteja fora da opção de estar vivendo ou uma prova ou uma expiação, né? Algum tipo de sofrimento essa pessoa está passando, algum tipo de dificuldade essa pessoa está passando, né? Como expiação, eu gosto sempre de lembrar uma explicação que eu tive há um tempo atrás, numa palestra que eu assisti, se não me falha a memória, no Caminhemos, e eu achei bem interessante que ela traz o seguinte: por exemplo, quando a gente pratica um ato ruim, quando a gente faz alguma coisa de errado, vamos dizer assim, quando a gente desequilibra, né, algo no universo, nós somos responsáveis por voltar, né, aí a reencarnação e consertar aquele erro que a gente cometeu. Muito bem. Então, primeira coisa de tudo, a gente precisa se arrepender do nosso erro. E isso geralmente acontece quando a gente desencarna, quando a gente está lá do outro lado. A gente se arrepende do erro que a gente cometeu, se arrepende da situação que a gente vivenciou, né, da que a gente fez, vamos chamar assim. Depois disso,
a gente vai reencarnar e a gente vai precisar expiar, ou seja, passar pela mesma situação. Isso foi o que eu aprendi lá, tá? Se eu estiver falando bobagem, me perdoem, mas é o que eu aprendi, li e eu acho que se encaixa. Eu vou ter que passar por tudo aquilo que eu fiz o outro passar, o meu irmão passar. Tá? Aí no caso, por exemplo, não precisa ser exatamente a mesma coisa. Vamos supor que eu feri com espada, eu vou ser ferida com espada. Não. Mas a mesma dor que eu causei, o mesmo dano que eu causei, eu vou ter que perecer, vou ter que passar para eu poder entender qual foi esse dano, né? Qual foi esse mal que eu fiz ao outro. Depois disso, depois que a gente expia, que a gente aprende com esse erro, com essa situação, com essa mesma situação que a gente está vivenciando, a gente precisa reparar. Então, a gente vai precisar conviver com aquele que nós prejudicamos ou com aqueles a quem nós prejudicamos, e eu vou precisar fazer todo o bem que seja possível àquela pessoa. Então, imaginemos uma situação hipotética, né? Eu tenho lá, né, um irmão, eu acabei na outra vida ferindo esse meu irmão, tirando a vida dele. Eu expiei, passei pela mesma situação, entendi a dor que eu causei e tudo mais. Agora eu preciso conviver com ele nessa vida como irmãos e fazer ao meu irmão todo o bem que seja possível. E às vezes acontece de não ser muito bem aceito, porque como eu já causei um dano lá atrás, pode ser que fique aquela situação tipo, será que ela está falando a verdade? Será que ela está sendo realmente honesta com o sentimento dela? Então, pode ter isso. Ou não necessariamente, mas a gente só está colocando em situações. Expiei, reparei, aí vem a prova. O que é a prova? O que é uma prova quando a gente está na escola? Não é para a gente passar de série? Não é para a gente melhorar? Para a gente ver lá crescendo nos estudos, na escola? Na escola da vida é a mesma coisa. A gente vai estar passando pelas situações sem reclamar, sem brigar, sem causar dano a ninguém, sem me maldizer. Eu vou passar pela situação, eu vou viver a situação e eu vou ser resignado com aquela situação. Então, eu coloquei em prova aquele ensinamento. Se eu passei por isso, beleza, Tatiana cresceu um pouquinho nessa linha de evolução. Então, se eu expiei, reparei e provei, ótimo, vamos lá, a gente segue em frente. Então, é por isso que eu digo que aqui na Terra, nesse momento, ou tem alguém expiando, ou tem alguém reparando, ou tem alguém em prova. Então, se eu tiver a oportunidade de ajudar alguém, como está perguntando ali, de colocar fim no sofrimento de alguém, eu tenho essa possibilidade, eu posso fazer isso? Ou eu tenho que deixar essa pessoa sofrer, tenho que deixar essa pessoa passar porque é a determinação de Deus? Né? Porque Deus quis assim, então eu vou ter que permitir. Deixa eu ver se alguém respondeu alguma coisa aqui no chat. Não, ninguém respondeu. Então vamos lá. A gente segura lá. No texto, o texto é bem comprido, mas ele diz assim, ó, resumindo, o espírito bernardino, né, o espírito protetor em Bordeaux, 1863. Ele diz o seguinte: resumindo, todos estáis na terra para expiar, mas todos, sem exceção, deveis esforçar-vos por abrandar a expiação dos vossos semelhantes, de acordo com a lei de amor e caridade. Ou seja, a gente não pode não, a gente deve auxiliar na medida das nossas oportunidades. É isso mesmo, Solane, a gente pode ajudar, a gente pode auxiliar, a gente deve auxiliar, porque a gente está sendo auxiliado também muitas vezes, né? Então, se a gente tem a oportunidade de abrandar o sofrimento do nosso irmão, de diminuir o sofrimento do nosso irmão, a gente tem que diminuir sim.
Se eu estou vendo que ele está passando por uma situação em que eu posso fazer algo, por que não fazer? Se eu não fizer, é falta de caridade, é falta de amor, né? A pessoa está sentindo frio, está sentindo fome, eu tenho alimento ou eu tenho cobertor e eu não faço nada. Eu posso me abrir mão daquele objeto, abrir mão daquela situação e ajudar o outro. Por que eu não vou fazer isso, né? A gente deve se esforçar por abrandar a expiação dos nossos semelhantes. E aí eu pensei bastante e fiquei lembrando assim, quando a gente sai a auxiliar, quando a gente sai para trabalhar em favor do próximo, a gente começa a observar que a nossa dificuldade, o nosso problema se torna menor, porque a gente passa a ter um olhar para o problema do outro, né? A gente vê que às vezes o problema do outro é muito mais complicado e a gente passa a esquecer um pouquinho do nosso, passa a deixar um pouquinho de lado, né? Então é muito importante a gente sair a prestar a caridade, seja como for, seja onde for e seja que tipo de caridade for. Eu já me lembro que eu já comentei aqui em outros estudos e lá na Casa Espírita também eu já comentei em outras vezes. Tem um livro da Irmã Dufour chamado Laços de Afeto. O capítulo 21 se chama Nos Leitos da Caridade. E ela dá uma série de exemplos de como prestar a caridade. A caridade no ouvir, a caridade no falar, a caridade no agir mesmo, né, na doação, que a gente está acostumado a pensar sendo caridade, a caridade gestual, que às vezes a gente nem repara, mas a projeção do nosso corpo a gente já está mostrando para quem está nos escutando, para quem está, né, próximo da gente, que a gente não quer estar naquela situação, que a gente não quer estar ali, né? Por exemplo, a pessoa está falando e eu estou olhando para o relógio, ou eu estou olhando para outra pessoa, eu estou querendo sair daquilo ali. É falta de caridade, porque às vezes a pessoa está precisando tanto daquele momento de estar conversando, de estar sendo ouvido, que a gente acaba agindo com falta de caridade. Então, a irmã, nesse capítulo 21, ela traz uma série de exemplos de como a gente prestar caridade, e não somente aquela que a gente sempre está acostumado a fazer ou pensar, que é doar dinheiro, que é doar um alimento, que é doar um objeto, que é dar alguma coisa fisicamente falando, né? A caridade ela é muito mais ampla. Então, muitas das vezes, a expiação do nosso irmão, a dificuldade do nosso irmão, pode ser simplesmente um bate-papo, um conversar. Talvez aquele momento ali de conversa faça com que ele consiga refletir e consiga encontrar até uma solução. Ou não, ou simplesmente deixa o coração um pouco mais leve e ele encare com uma outra forma os problemas dele, né? Uma maneira de estar vivenciando aquele problema. A gente fala do abraço, né? Que no momento a gente não está podendo se abraçar, mas às vezes um abraço, um aperto de mão, um carinho de alguma forma, isso abranda o coração daquele que está sofrendo. É só a gente trocar de lugar. Se a gente trocar de lugar com aquela pessoa, a gente vai perceber que isso nos faz falta muitas das vezes. Isso nos faz tão bem, né? E por que não fazer o outro ficar tão bem assim, né? A Osana está falando aqui no bate-papo, né? Que ela é voluntária no CVV e ela se sente super útil. E é muito útil e muito importante, porque quantas pessoas não chegam lá para ser atendidas? Não chegam lá, não, que elas ligam, né? Pelo 188, se não me falha a memória. Rosana, se eu estiver errada, me corrige aí. Né? E a gente às vezes quer só desabafar, quer só falar, e ter uma pessoa para ouvir, isso é muito bom. E saber que aquilo ali não vai sair daquele recinto, né? Então, assim, é muito importante. O Fernando diz assim, ó, espiamos os nossos erros do passado, mas a lei de Deus não nos impõe sofrer. Exatamente. Já nos dizia Maria Elza Tiscati, né? Não foi Deus que te impôs o sofrer. Exatamente. O sofrimento, a irmã se fala no livro
Reforma Íntima Sem Martírio, eu gosto porque tem alguns livros da Hermance que eu já li e que eu achei bem interessante, que ela fala exatamente sobre isso, que modificar, no caso, expiar, é necessário, mas o sofrimento quem impõe somos nós mesmos, né? Vamos mal comparar, é uma mal comparação mesmo, tá? Com uma dieta, por exemplo, é necessário para que eu possa restabelecer a saúde do meu corpo, mas o sofrimento de parar de comer as guloseimas é muito grande. Então, assim, se eu começar a olhar com outro olhar, a gente modifica um pouquinho essa visão do sofrimento. E é isso mesmo, ó, o número do Centro de Valorização da Vida é o 188. De repente alguém precise para conversar, um número para o Brasil inteiro, tá? Aí cada localidade recebe as ligações dentro do seu espaço de competência. Então vamos continuando. Tudo bem até aqui? Tranquilo, né? Outra pergunta. Será lícito abreviar a vida de um doente que sofra sem esperança de cura? E aí ele faz uma outra pergunta, né? Um homem está agonizante, presa de cruéis sofrimentos. Sabe-se que seu estado é desesperador. Será lícito pouparem-se-lhe alguns instantes de angústia, apressando-lhe o fim? O que vocês acham? Enquanto vocês colocam aí as respostas, eu bebo uma aguinha. O que vocês pensam sobre isso? Pois então, a pessoa não tem mais chance de se curar. Não vai voltar a viver, né? A morte, ela é certa. Eu faço alguma coisa ou não? Tem um nome isso, não tem? Quando a gente tira a vida da pessoa, né? Eutanásia, o nome, né? Quando a gente abrevia a vida da pessoa que já não tem mais cura, né? Ó, a Solane diz ali, ó, não nos compete. A Ângela colocou que acha que não. A Osana lembrou do filme Como Eu Era Antes de Você, Eu Era Antes... Isso, tem esse filme também. Tem um também que era da menina que ela sofria um acidente, ficava em coma e ela voltava para o apartamento dela, ela era médica. Tinha um outro... E o rapaz acabava vendo ela e eles iam praticar eutanásia nela porque não tinha mais chance de vida, né? E ela volta a viver depois. Dei spoiler, desculpa, mas eu não me lembro o nome do filme. Gente, se tá ali nessa situação, algum motivo tem. Olha o que o Espírito São Luís, ele diz pra gente. Desconheceis as reflexões que seu espírito poderá fazer nas convulsões da agonia e quantos tormentos lhe pode poupar um relâmpago de arrependimento. O materialista, que apenas vê o corpo e em nenhuma conta tem a alma, é inapto a compreender essas coisas. O espírita, porém, que já sabe o que se passa no além-túmulo, conhece o valor de um último pensamento. O seu Luiz colocou pra gente ali, ó, só Deus sabe quando será o momento da passagem. Exatamente, seu Luiz. E outra, a gente, com esse tipo de pergunta, vou voltar só pra gente ter uma ideia, de abreviar a vida porque ele tá sofrendo sem esperança, se ele está agonizando, se ele está, né, com aqueles momentos, se apressar o fim dessa pessoa, a gente está olhando só com os nossos olhos materiais. A gente não pode olhar por essa forma. A gente tem que oferecer sim, como está dizendo o Fernando ali no grupo, né? Vamos oferecer os cuidados paliativos para que não sofra e deixar a natureza seguir. Então, eu não posso tomar a iniciativa de eu mesmo ir lá e pedir para o médico, não, abrevia a vida dele porque ele não tem mais jeito mesmo, não tem mais solução a essa situação, vamos facilitar o processo. Não.
Olha o que o Espírito São Luís falou. Ele diz ali, ó, às vezes um relâmpago de arrependimento pode poupar anos e várias situações de tormento. Às vezes ele chegou até aquele momento ali para conseguir, né, ter a real noção do que era certo, do que era errado, do que ele podia, do que ele não podia fazer, do que ele fez de errado, né? Sim, São Luís, não seu Luís, pode deixar, não vou errar não. Né? Então a gente tem ali a questão do arrependimento. De repente é no último momento ali, no último suspiro que seja, mas a oportunidade não se fechou. Ele tem sim aquele momento para refletir e amargar menos sofrimentos numa próxima oportunidade. E ali, como o Espírito São Luís diz, o materialista que apenas vê o corpo e nenhuma conta tem a alma é inapto de compreender essas coisas. O materialista, para ele, morreu o corpo, acabou. Então, não tem como ele entender que aquele arrependimento que ele teve no último momento, que aquelas pazes que ele fez no último momento, que aquele pedido de perdão que ele possa ter feito nos últimos tempos, ou na última hora, que aquilo ali vai ter uma grande valia para ele. Mas nós espíritas, a gente já tem essa visão. A gente já conhece essa vida além túmulo, a gente já entende que esse último pensamento é muitas das vezes sabe assim, finalmente, aquela vírgula que faltava, aquele ponto final, não é nem vírgula, né? Aquele ponto final na história que aquela pessoa estava vivendo e arrastando de repente uma corrente por encarnações e encarnações. Então, quando a gente tiver uma pergunta desse tipo, que será lícito abreviar a vida de um doente que sofra sem esperança? Será que, né, as pessoas já estão ali presas num sofrimento atroz? Será que não vale a pena a gente tirar a vida dessa pessoa? Não, de jeito nenhum. Nunca a opção de tirar a vida de uma pessoa ela vai ser levada em conta, né? A gente precisa sempre aprender, e a gente aprende até o último suspiro da gente, a gente está aprendendo alguma coisa, né? Às vezes é complicado a pessoa, por exemplo, eu tive uma avó, né, a mãe de minha mãe, que desencarnou com mal de Alzheimer. Às vezes a pessoa já não tem mais tanta noção, nem mesmo de quem é ela mesma, mas não por isso que ela deveria ser abreviada a vida dela, e não foi, né? Ela acabou sendo conduzida à morte, né? Foi levada por complicações da própria doença. E até os últimos momentos, a gente sabe que a pessoa vai estar aprendendo. Mas Tatiana, ali nesse caso, a pessoa não tem mais noção nenhuma. Será que o espírito, de alguma forma, não está aprendendo algo? Será que os familiares que cuidavam, que tinham a responsabilidade de cuidar dela, será que não tinham que aprender algo com aquilo também? A gente não conhece o plano divino, né? A gente não conhece o nosso plano reencarnatório em todas as suas nuances. Então não tem como a gente dizer que foi inválido ou que não foi. A gente não pode colocar na conta dizendo que é bobagem, ou não foi, ou não é. Pode tirar a vida porque a pessoa não volta mais? De jeito nenhum. A gente não sabe ainda a gente não sabe, não vai saber todas as nuances daquilo que a gente se programou para chegar nesse planeta e voltar de alguma forma, né? Fernando lembrou o filme, que eu estava falando, E Se Fosse Verdade, é o filme da Elizabeth, é esse mesmo, é muito divertido, inclusive, esse filme. Quem não assistiu pode assistir, que é muito legal. Outra pergunta, vamos lá, hoje tá cheio de pergunta para vocês, hein? Aquele que se acha desgostoso da vida, mas não quer extingui-la, não quer perder a vida, não quer tirar a vida pelas suas próprias mãos. Será culpado se procurar a morte num campo de batalha com o propósito de tornar útil a sua morte? O que vocês acham?
Aquele que está desgostoso da sua vida, mas não quer tirar a vida por si próprio, né? Não quer cometer o engano do suicídio. Mas ele procura um campo de batalha para tornar útil a sua morte. Vocês acham que tem mais valia? Vocês acham que faz com que a morte dele seja bem-vinda? Não foi suicídio? O que vocês acham aí? Conta para mim. Né? Olha lá o que São Luís disse de novo. Se ele desejasse seriamente servir a seu país, cuidaria de viver para defendê-lo. Não procuraria morrer, pois que morto de nada mais lhe serviria. Se realmente ele tinha intenção, né, de ajudar ao país e a morte dele fazer algum bem, ele que procurasse viver, porque morto não ia adiantar de mais nada. O verdadeiro devotamento consiste em não temer a morte quando se trata de ser útil, em afrontar o perigo, em fazer de antemão e sem pesar o sacrifício da vida se for necessário, mas buscar a morte com premeditada intenção, expondo-se a um perigo, ainda que para prestar serviço, anula o mérito da ação. Exatamente, Osana, ele é culpado, porque ele está procurando por aquilo ali, né? Então, o verdadeiro devotamento é aquele que vai lá fazer, vai enfrentar, acabou, vamos dizer assim, perecendo, né? Acabou morrendo pelas circunstâncias que apareceram, que a gente sabe que, vamos supor, numa guerra, as circunstâncias, você está ali lidando com a sua vida e com a sua morte o tempo todo. Então, mas você está fazendo algo de útil, você está correndo atrás, ok. Mas se ele está indo com a intenção, olha aí a questão da coisa, né? Com a premeditada intenção de se expor ao perigo para morrer, é suicídio. Ué, suicídio? Sim, é suicídio. Não deixa de ser, não é aquela coisa assim, eu vou lá e retiro a minha vida propriamente dita, mas eu quero que algo aconteça comigo, então eu estou premeditando. É intencional. É isso aí, a intenção dele é de se suicidar. O Fernando falou ali, vai trabalhar que melhora. Eu também acho. Encontra meios. Se a gente está com essa sensação de desistência da vida, procura ajuda. Liga lá para o CVV. Se a gente tem alguém nesse nível de conversa, vamos conversar com a pessoa, vamos tentar ver o que realmente está acontecendo, o que está por trás dessa situação. Porque pode ser uma depressão, pode ser uma série de situações, outras que a gente, né, não seja capaz de julgar. Mas é, sim, uma maneira de suicídio. Indireto, porque não sou eu que estou tirando a minha própria vida, mas eu estou fazendo com que outro tire, mas eu tenho intenção. É como se eu soubesse, né, eu vou, sei lá, eu não sei nem colocar uma hipótese, porque para mim é tão louco. Mas, por exemplo, se a gente sabe que está tendo um tiroteio, a gente vai para o meio da rua esperar para ver o que acontece. O que acontece é que a gente pode realmente sofrer ali de uma bala perdida, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado. É intencional? Se tem intenção, se a nossa vontade é que a nossa vida seja ceifada, é suicídio, tá? Então a gente tem que tomar muito cuidado. Se a gente conhece alguém com pensamentos assim, ou se a gente mesmo está tendo algum tipo de pensamento parecido, era melhor que tudo se acabasse, era melhor que eu não estando aqui, tudo ia ser mais fácil. São as frases clichê das pessoas que têm intenção de tirar sua própria vida de alguma maneira. Então, se a gente não pode ajudar propriamente dito, coloca lá, tenta colocar a pessoa para falar no CVV, para tentar conversar, leva para casa espírita, para uma igreja, para algum lugar, para a gente conseguir tentar demover a pessoa desse pensamento, né? Então vamos lá. Outra pergunta. Suicídio de novo, vocês vão ter que me ajudar.
Se um homem se expõe a um perigo iminente para salvar a vida a um de seus semelhantes, sabendo de antemão que sucumbirá, pode o seu ato ser considerado suicídio? O que vocês acham? Agora o negócio pegou. Eu não tenho intenção de morrer, tá? É diferente, ó. Eu vou para ajudar uma pessoa, mas eu posso morrer nesse momento da ajuda. É considerado suicídio? E aí? Me socorram, universitários. Me ajudem. Se um homem se expõe a um perigo iminente para salvar a vida a de uns semelhantes. Salvar a vida de seus semelhantes. Deve ter colocado mais palavras ali. Sabendo de antemão que sucumbirá, pode o seu ato ser considerado suicídio? Aí São Luís vem falando de novo. Desde que, no ato, entre a intenção de buscar a morte, não entre a intenção de buscar a morte, não há suicídio, e sim apenas devotamento e abnegação, embora também haja a certeza de que morrerá. Exatamente, a Ellie e da Ângela responderam ali para mim que não. Eu me lembrei quando eu estava montando o estudo de um caso que eu vi até no jornal, já faz bastante tempo. Teve uma enchente e tal lá em São Paulo, um garotinho caiu, garoto acho que de uns 5, 7 anos mais ou menos, caiu num córrego e a mãe, que não sabia nadar, se jogou, naquele ímpeto de salvar o filho, se jogou, ela salvou a criança e acabou indo na correnteza um tempo, mas ela acabou sendo socorrida depois, graças a Deus os dois sobreviveram. Naquele momento ali, a intenção dela não era se matar. Na verdade, eu acho que ela nem pensou que ela poderia morrer. Ela queria o quê? Salvar a vida do filho. Ponto. Mais nada. Então, não há suicídio nesse caso. O que conta seria o quê? A intenção da pessoa. Se eu tenho intenção, eu estou indo buscar a minha morte, é suicídio, né? Não é... Eu quero ajudar, mas acabou acontecendo o meu desenlace, aconteceu ali, como ele diz, abnegação, devotamento, eu fui tentar ajudar e não deu certo. Como no caso dessa senhora que eu falei, que eu vi no jornal uns tempos atrás, que graças a Deus ela não morreu, mas ela poderia, porque ela também não sabia nadar. Teve um caso nos Estados Unidos, que um jacaré atacou uma pessoa, o cara se jogou para tentar bater no jacaré lá, até tirar a pessoa da boca do jacaré. Então, assim, são situações que são de risco, né? Às vezes, são necessárias atitudes rápidas, às vezes até sem pensar realmente, a gente acaba se jogando para resolver, e depois é que a gente pensa no perigo que a gente passa, mas que não são intencionais, então não há a questão do suicídio propriamente dito, né? Houve sim uma solução de um problema e quem sabe até a questão do devotamento e da abnegação. Tudo bem até aí? Tranquilos e calmos? Então, nós já fomos até a última pergunta que a gente tinha para conversar. Só que eu gostaria de saber de vocês o que a gente pode fazer. Por exemplo, o que a gente pode fazer? Não, o que mais seriam situações como essa aqui, da gente extinguir a nossa vida sem a gente perceber, né? O que a gente pode dizer assim, sem essa... não premeditação, mas assim... um suicídio indireto, vamos chamar, não sei se poderia ser dessa forma, que a gente sabe que não pode agir, sabe que não pode fazer, mas a gente faz, né? Então, como a gente pode aí, que situações a gente pode vivenciar, ter nesse sentido de suicídios não diretos, né? Vocês acham que, assim, por exemplo, a pessoa que tem uma
um problema de saúde e não se medicar corretamente é um suicídio indireto? O que vocês acham? Bota aí para mim. A Solane colocou aqui, no momento da aflição, a gente acaba existindo um ato impensado. Com certeza. Pois é, né, Érica? Eu pensei nisso também. O diabético comendo doce, eu também pensei nisso. É um suicídio indireto? Beber e dirigir, Osana, você falou tudo, com certeza. É um suicídio indireto também, né? E aí, o fumante, né? Com certeza. Né? Então, são situações que às vezes a gente não percebe, mas a gente está agindo contra a nossa própria vida, contra a nossa própria existência e abreviando as oportunidades que a gente tem, por exemplo, de melhorar nessa vida, né? Como eu disse, foi até no estudo do André Luiz que a gente fez, a oportunidade de voltar para a Terra está tão difícil, né, como dizem, e no estudo lá naquele dia a gente pôde perceber que tem mais ou menos 20 bilhões, né, de espíritos desencarnados querendo voltar para a Terra, então quer dizer, a fila está bem grande. Se a gente acaba agindo dessas maneiras, como a gente está colocando ali, ó, beber e dirigir, a gente não cuidar da nossa diabetes, né, e aí eu vou fazer a minha culpa também, que eu também ando tomando errado a beça os meus remédios, e eu parei para pensar nisso também, se recusar a fazer quimioterapia, beber socialmente uma cervejinha, depende se a gente não tem nenhum problema lá muito grave para beber essa cervejinha, né? Então, a gente não pode perder muito tempo, né? Não perder muitas oportunidades. Então, se a nossa fila, a gente voltar, a oportunidade é tão difícil, é tão complicado, então a gente não pode ficar contando com a sorte. A gente volta e resolve. Ou então, como eu ouvi há muitos anos atrás de um pastor evangélico dizendo que nós espíritas somos muito preguiçosos. E eu fiquei com uma raiva quando eu ouvi aquilo. Que ele falou que a gente é muito preguiçoso, que a gente deixa para outra vida aquilo que a gente pode resolver nessa. E aí, quando ele né, falou isso e explicou, eu falei assim, puxa vida, não é que ele tem razão? Quantas vezes a gente deixa para depois aquilo que a gente pode começar a fazer agora, né? E ele falava em questão de melhoria própria, em questão de, né, tipo reforma íntima na visão deles, né? Mas na nossa visão seria isso, modificar esses sentimentos ruins, essas situações que a gente vivencia. Então, por que a gente vai deixar para amanhã? A gente pode não ter amanhã, nem nessa vida. E o amanhã, numa próxima oportunidade, pode demorar muito. Então é melhor que a gente faça o agora, né? Alguma coisa diferente, para que a gente tenha a oportunidade de, numa próxima oportunidade de vida, né, uma próxima vinda, a gente vir um pouquinho melhor, um pouquinho mais fortalecido, um pouquinho mais instruído, um pouquinho mais, né, um pouquinho menos orgulhoso, um pouquinho menos vaidoso, e aí são mais coisas boas e menos coisas ruins, né? Nossa bagagem ser um pouquinho mais leve, né? E isso me fez refletir bastante hoje e ontem, né, enquanto estava montando o estudo. Tudo bem? É isso, então, que nós possamos nos reunir em prece nesse momento, para que a gente possa agradecer a oportunidade de estarmos aqui, que a gente possa ter não só aprendido o conteúdo de hoje, entendido o conteúdo de hoje, mas colocar em prática realmente aquilo que a gente tem aprendido durante esses estudos, porque as oportunidades elas aparecem para a gente aplicar, às vezes nos momentos mais, né, inusitados possíveis, mas eles aparecem. Então eu gostaria de pedir que você feche seus olhos, que a gente possa agradecer a Jesus nesse momento, pela oportunidade de estarmos aprendendo um pouco mais do Evangelho dele,
e conhecendo um pouco mais dessa doutrina que nos esclarece, que nos envolve, que nos faz ser cada dia melhor, né? Então vamos orar? Então vamos agradecendo a Jesus. Divino Mestre Jesus, aqui estamos, Senhor, reunidos, agradecidos, Senhor, pela oportunidade de trabalho e de aprendizado na noite de hoje. Te agradecemos, Senhor, por todos aqueles que estão conosco, assistindo através do Facebook, através da internet, esse estudo virtual. Que nós possamos, Senhor Jesus, ser envolvidos pelos nossos espíritos protetores, pelos espíritos protetores da Casa de Humildes com Jesus, que venham até nós a nos abençoar, a nos proteger, a nos pacificar, Senhor, para que possamos ter as nossas energias renovadas e que possamos fazer com que a cada dia possamos crescer, melhorar enquanto pessoas, enquanto espíritas, enquanto espírito, a caminho da perfeição. Fica conosco, Senhor Jesus, nos abençoando, nos protegendo. Proteja, Senhor Deus, aqueles que estão vivenciando nesse momento a doença, né, a Covid-19, que eles possam, Senhor, passar por esse momento de aprendizado, da maneira como foi planejado, da maneira como é necessário para cada um. Para aquelas famílias, Senhor, que perderam os seus entes queridos, que tenham a calma, a paciência e a brandura, e que saibam entender, Senhor, de alguma forma, que isso foi necessário. Abençoa-nos por quem és, permanece em nosso coração e em nossa mente todos os dias. Fica conosco, Senhor, hoje e sempre, que assim seja, graças a Deus. Obrigado, queridos, por tudo. Até a próxima. Amanhã tem estudo às 4 horas da tarde com o Fernando, tá bom? Fiquem com Deus. Que Jesus nos abençoe.